Hoje eu vou ler um texto aqui com vocês sobre Will many developing cultures get old before they get rich? Se muitos países em desenvolvimento ficaram pobres antes de ficarem, quer dizer, ficaram velhos antes de ficarem ricos. Esse é um texto em inglês, tá? E é da CSIS, eu não sei que porra é essa, mas vamos lá. In the next 20 years, much of the developing world is going to experience aging, with profound implications for the future of those cultures and for the future of the world. Nos próximos 20 anos, grande parte do mundo em desenvolvimento passará por um processo de envelhecimento populacional com profundas implicações para o futuro desses países e também para o futuro do mundo. For much of the last 16 years, the entire focus of global development has been on population growth as a result of more births than death in a society. Aging, where there are more deaths than birth in a society, will bring a new set of challenges to those of countries that will require us to develop new approach, new policy and new tools. Durante os últimos 60 anos, o foco do desenvolvimento global esteve no crescimento populacional, resultado de mais nascimentos do que mortes em uma sociedade. O envelhecimento, quando há mais mortes do que nascimentos, trará um novo conjunto de desafios para dezenas de países, exigindo novas abordagens, políticas e ferramentas. These issues will rise on the global agenda in the next 5 years and beyond, and yes, the world population is going to grow. Nigeria, Pakistan, Afghanistan, and a handful of other countries are going to experience dramatic population growth. This population explosion in some part of the world is one of the major challenges of our time. Aging in other developing countries is arguably going to be as important, but it's got far less attention. Ok. Essas questões ganharão destaque na agenda global nos próximos 5 anos. E além disso, sim, a população mundial ainda vai crescer. Nigéria, Paquistão, Afeganistão e alguns outros países vão experimentar um crescimento populacional dramático. Essa explosão demográfica em algumas partes do mundo é um dos grandes desafios do nosso tempo. O envelhecimento em outros países em desenvolvimento será tão importante quanto, mas recebe bem menos atenção. E eu fico pensando especificamente na América Latina. Incluso aqui no texto eles falam sobre a América Latina. In most of Latin America and growing parts of Eastern Europe and Central Asia, fertility rates have dropped significantly below replacement levels. And once a country drops below childbirth replacement levels, it's almost never rise back to or above such levels again. Over time, the population of Asian societies shrink. Tipo assim, na maior parte da América Latina e regiões crescentes da Europa Oriental e da Ásia Central, as taxas de fertilidade caíram significativamente abaixo do nível de reposição. E uma vez que um país cai abaixo do nível de reposição, esse nível de reposição é 2,1 filhos por mulher, entendeu? Em um determinado tempo. Quase nunca volta It's almost never rise back to above such level again. Quase nunca volta a esse nível, entendeu? E com o tempo, a população da sociedade envelhecerá significativamente. E a população diminui, entendeu? Ok, vamos lá. Consider countries in Asia. Of the 48 countries, the Asian Development Bank levels to 11 countries currently have fertility rates below the replacement level of 2.1 births per woman. Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Georgia, Malaysia, and the Maldives, Nepal, China, Thailand, and Vietnam. In 10 years, if the current trends continue, nearly half of the ADBS borrowing countries will have fertility rates below the replacement level. In 20 years, almost all will be below replacement levels. Considerando os países da Ásia, dos 48 países que tomam empréstimo do Banco Asiático de Desenvolvimento, o ADB, 11 já não estão batendo a taxa de reposição. Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Butão, Geórgia, Malásia, Maldivas, Nepal, China, Tailândia e Vietnã.
Se as tendências atuais continuarem, em 10 anos, quase metade desses países terão taxas abaixo do nível de reposição. Em 20 anos, todos. 7 Likely Impact of Aging. Quais são os 7 impactos do envelhecimento? What are the implications of aging for developed countries? First, global migration pattern will change. Countries with aging population will have fewer people who are inclined to migrate. For example, countries that have historically migrated for economic reasons, such as the Philippines, will likely have far few young people to seek their fortune abroad in the decades ahead. Mudança nos padrões de migração globais. Países com população envelhecida terão menos pessoas dispostas a migrar. Por exemplo, países historicamente migratórios como as Filipinas terão muito menos jovens para buscar oportunidade no exterior. Second, aging will slow urbanization. In each society, urbanization movement from rural areas to urban areas will continue, but more slowly. At a certain point, there will be an unacted contraction in the footprint of cities in Asian society, as is happening in Japan. Today, the same can be expected for cities in China in 20 years. Towns and cities will incorporate new technology and design that are friendly to older citizens, which will further impact density and the use of land. Desaceleração da urbanização. A migração do campo para a cidade continuará, mas mais lentamente. Em determinado ponto, haverá retração do tamanho das cidades, como já ocorreu no Japão. Cidades na China poderão passar pelos mesmos processos em 20 anos, adaptando-se com tecnologia e estruturas pensadas para idosos. E eu fico pensando, isso aí vai causar um impacto demográfico. Em certas cidades no Japão, as casas são, abandonadas lá de graça. Tu pode simplesmente invadir, entendeu? É o mesmo caso na Itália. A Itália é um país muito envelhecido, ao ponto de que muitas cidades lá estão abandonadas, entendeu? É aquele tipo que aparece no Facebook lá, Itália está vendendo Japão por... Itália está vendendo Japão já. Itália está vendendo casas por $1, €1, esse tipo de coisa. Third, new forms of social safety nets will be needed in developing countries. Anti-poverty safety net programs exist in many developed countries. However, as life expectancy increases, societies become more urban and workforce change. There will be radical shift in the social contract among generations. Pressures will likely to build and to raise the retirement age. Government and the private sectors are going to be asked to respond to this challenge. Novas redes de proteção serão necessárias. Conforme a expectativa de vida aumenta e o trabalho muda, será necessário revisar o contrato social entre as gerações. Haverá pressão para aumentar a idade de aposentadoria. O governo e o setor privado precisam reagir. É o caso do Brasil, entendeu? O caso de muitos países em desenvolvimento com essa questão do envelhecimento, né? Fourth, relatedly, a career economy will emerge in developing countries to respond to the change of social contract. There will be more demand for nursing homes, specialized housing, and specialized medical care, pharmaceuticals, retirement insurance, and technology that make it easy to care for and enable a high quality of life for older citizens. In those countries that do not have enough labor, there will be increasing demand for migrants to meet the demands of the care economy, as seen in Taiwan. Alternatively, the care economy may also increase demand for new forms of automations, something already underway in Japan. Uma emergência da economia do cuidado, sabe? Aquele povo que toma conta de velho. Crescerá a demanda por casas de repouso, habitação especializada, cuidados médicos, remédios, seguros e tecnologia voltada para o bem-estar do idoso. E por previdência privada, devido à quebra do sistema de previdências. Tá? Países sem mão de obra suficiente poderão depender de imigrantes ou investir em automação, como já ocorre com o Japão. Eu acho pouco provável que tenha imigrantes suficientes para atender todos. Eles vão mais para os países ricos, entendeu? Os países pobres vão sofrer o diabo. Eu tô te falando. Prepare-te. First, aging will affect investment patterns and capital flows. Younger people are more willing to invest in stock, exchange, and venture capital. Older people want fixed incomes and are more risk averse. The risk aversion will impact the amount of risk capital in a society, thereby reducing the capital available for entrepreneurs. It may also increase the demand for very long-term investment products, including infrastructure or real estate. The global infrastructure deficit could be financed by the retirees of the developing world.
New financial products will need to develop, especially life insurance and other savings products, to supplement the existing public programs for retirement. Ok. Mudança nos padrões de investimentos. Jovens tendem a assumir mais risco em investimentos em ações e startups. Idosos preferem rendimentos fixos e menor risco. Isso pode reduzir o capital de risco disponível para empreendedores, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por investimento de longo prazo como infraestrutura e imóveis. Novos produtos financeiros, como seguros e formas de poupança, previdências privadas no caso, precisarão ser desenvolvidos. E o que eu estou pensando nisso aqui? Uma economia menos dinâmica. Menos possibilidade de sair da pobreza, menos possibilidade de ficar rico. Esse é o mundo que se apresenta pra gente aí, gente. Vamos lá. Cirques. Asian society could be less prone to war. Without a young population to recruit and replace soldiers, countries with Asian population must spend more per soldier and be more cautious about military engagement. If a country has a larger population of youth, the country will have more people who are fighting age, and this younger population can be more easily radicalized than adults if job opportunities are unavailable. Sociedades envelhecidas podem ser menos propensas à guerra, o que eu acho pouco provável, vendo o caso da Rússia. Com menos jovens para recrutar como soldados, será mais caro manter forças armadas. Já países com muitos jovens poderão ser mais instáveis, especialmente se houver desemprego, o que facilita a radicalização. Eu não sei não, mas é realmente complicado tu travar guerra numa idade que cada família tem um filho, entendeu? No tempo que as pessoas tinham 6 filhos, era muita energia. Então, tipo assim, uma família aceitava perder um filho. Hoje, se perder um filho, basicamente acabou a família ali, entendeu? Não vai ter próxima geração. E viver em guerra com essa demografia não tem como ter. Não tem como ter guerra com essa demografia. Ou seja, isso pode ser bom, mas pode ser ruim para essa sociedade, que pode ser conquistada por sociedades mais vibrantes, entendeu? Isso é um caso de um vídeo que eu quero fazer para vocês sobre a demografia de Israel. Eu preciso terminar aqueles outros lá. Eu escrevi o script e ainda não terminei. Vamos lá. Seventh. What happens if a cloud gets older before it gets rich? This is the dilemma of China and maybe several those other developing countries like Brazil. Esse like Brazil não tem no texto, eu botei. Okay. At some point, Asian creates limits on the amount of growth and possibly productivity one can contribute to a society. This is a challenge Japan faces now, and in 2 decades we will see this more broadly in Asia and now there. This is the biggest challenge. If a country ages before it gets hit, it could condemn the country to a certain level of wealth and development. 7. Envelhecer antes de enriquecer. Esse é o dilema da China e de outros países em desenvolvimento. O envelhecimento pode limitar o crescimento e a produtividade de uma sociedade, como ocorre com o Japão hoje. Em 2 décadas, isso poderá se espalhar pela Ásia e outras regiões, impedindo que alguns países atinjam níveis maiores de riqueza e desenvolvimento. É o caso da América Latina, gente. Tá? A gente está envelhecendo muito rápido a padrões asiáticos. A natalidade do Brasil só está acima do Canadá. Ou seja, o país vai cair extremamente rápido. Contending with agents. Most developed countries and certain most aid agencies have now recognized how aging may quickly change a large part of the developing world. Yes, this is absolute in a young burger come to Africa and South Asia. But those who have developing countries in other regions will experience aging on a huge scale, and they are not equipped to confront this challenge. Ok. A maioria dos países em desenvolvimento e também muitas agências de ajuda ainda não reconhecem como o envelhecimento pode transformar rapidamente grandes regiões do mundo. Sim, há um crescimento jovem vindo da África e do sul da Ásia, mas dezenas de outros países enfrentarão um envelhecimento em grande escala e não estão preparados para isso. Japan, Taiwan and South Korea are all experiencing aging and should lead the world in confronting this challenge. The new president of the Asia Development Bank, Majuri Asakama, has made aging one of his 3 priorities. The ADB is well placed to lead and influence the regional and the global conversation. Aging cannot be stopped, but we can shape the future and prepare for it. Japão, Taiwan e Coreia do Sul, que já são velhos, estão envelhecendo muito rapidamente, devem liderar o enfrentamento desse desafio. O novo presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento, Masatsugu Asakawa,
colocou o envelhecimento como uma de suas prioridades. O ADB está bem posicionado para liderar e influenciar esses debates regionais e globais. O envelhecimento é inevitável, mas podemos moldar o futuro e nos preparar para ele, que é o que eu penso que deveria ser feito, mas aparentemente não vai ser. Então, eu fico pensando em Cuba. Cuba é um país extremamente envelhecido e tá tudo fodido lá. Deus queira que não ficamos assim.